Eu quero saudar a todos nesta noite com a poderosa, graciosa paz de Jesus. E já convido você a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E eu vou ler do verso 39 em diante. Por favor, acompanhe essa leitura. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abrimos a Tua palavra e lemos. E estamos aqui sedentos e abertos ao que o Senhor quer falar conosco. Vem e quebra as cadeias, Senhor, da incredulidade, do individualismo, de qualquer outro elemento que roube a nossa comunhão contigo. Fala conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essas passagens que falam do nascimento de Jesus, primeiro que são passagens muito ricas de detalhes, especialmente Lucas. E grande parte desses detalhes são detalhes extraordinários, miraculosos. O aparecimento do anjo a Maria,
falando-lhe da promessa do Senhor. O aparecimento do anjo a José. Anjos que aparecem aos pastores. Coral que se abre no céu à noite, que para mim é uma das cenas mais espetaculares. E você vai vendo recheado, ou recheada, toda a narrativa de elementos extraordinários, fora do comum. O anúncio do nascimento de João Batista, o jeito dele nascer, a mudez do pai dele, tudo está recheado do sobrenatural. A visita de Maria a Isabel, e o bebê no ventre, estremecendo de alegria. São muitos detalhes. Todos extraordinários. Encantadores. E que nos fazem emudecer diante da grandeza do Senhor. Eu vou tomar para nossa reflexão as últimas palavras de Isabel, depois de ter recebido a visita de Maria. Maria guardou as palavras do anjo em seu coração e saiu imediatamente e foi se encontrar com Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. E as últimas palavras de Isabel para Maria foram: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada a que creu. Não é apenas uma frase, é uma chave. É a chave da vitória. É a porta de entrada às coisas de Deus. É a porta de acesso ao céu. É pelo crer que nós chegamos a Deus. Jesus, depois de ressurreto, apareceu várias vezes aos discípulos. Na primeira aparição, Tomé não estava. E os discípulos falaram para ele: nós vimos o Mestre, esteve conosco, falou conosco. Ele não creu. E disse: se eu não tocar nas mãos, no lugar dos cravos, não lhe tocar no lado, onde foi furado com uma lança, de modo algum crerei. 7 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e dessa vez, Tomé estava. E Jesus disse: Tomé, toque nas minhas mãos, põe a tua mão aqui do meu lado, e veja que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E depois disse: porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que todos aqueles que hão de chegar a Cristo é através da fé, é pelo crer. É uma chave. É a porta de entrada às coisas de Deus.
Nós somos aqueles que andam pela fé, vivem pela fé, seguem tão somente pela fé. Por isso somos chamados crentes, aqueles que creem. Isso nos caracteriza. São aqueles que veem claramente o invisível e creem no incrível. E vão seguindo, olhando para Jesus e vendo os seus milagres, seguindo os seus sinais, tão somente pela fé. Nós somos aqueles antiquados, retrógrados, tolos, aquele bando de loucos, sem querer copiar uma frase que recentemente é falada no jargão do esporte. Nós sim somos aqueles bandos de loucos. Como diz a Escritura, que creem na loucura da pregação, que acreditam naquilo que não se pode acreditar, que creem em coisas que a ciência não pode provar, que se alimentam, se fortalecem, se fundamentam em coisas que humanamente são impossíveis. E creem nisso, de todo o coração. E veem o que as pessoas comuns não podem ver. E tocam em coisas que ao homem natural não é permitido tocar. São os crentes. E é aí que eu entendo aquelas palavras do apóstolo Paulo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o evangelho da verdade, não o fiz com linguagem persuasiva de sabedoria e conhecimento, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque o Evangelho está encoberto para os que se perdem, mas para nós é luz e vida. E mais, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E disse mais, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, nem os de nobre nascimento, nem os grandes, nem os poderosos, nem os que são, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que a sabedoria humana seja aplacada, desfeita, e a glória do Senhor manifestada. Deus não dá a glória dele a ninguém. Nós somos esses que creem contra todas as evidências. Somos daqueles que vão seguindo em sentido oposto ao pensamento normal, geral e natural. Como é que você vai entender e explicar
o nascimento de alguém, uma mulher ficar grávida, sem o sêmen, sem a participação do homem, por qualquer método, que hoje já existem vários, mas todos eles, o óvulo tem que ser fecundado com o espermatozoide. Como você pode explicar o nascimento de Cristo, senão pelo poder de Deus? Ninguém pode entender, porque é incompreensível. Nós recebemos pela fé e acreditamos, por isso somos crentes. Como é que a gente pode entender e explicar a Trindade? E explicar para as pessoas que são 3 pessoas distintas, separadas, mas ao mesmo tempo, uma só pessoa. Como vamos explicar isso às pessoas? Nós não entendemos. Mas nós cremos nisso de todo o nosso coração. Como explicar para alguém, e como a ciência pode explicar? Alguém depois de 4 dias morto, em estado de putrefação, em estado de decomposição, levantar-se e voltar para os braços dos seus familiares. E eu poderia narrar muitos e muitos milagres. A queda das muralhas de Jericó não era um muro, não era algo de alvenaria, nem era das obras de aquele Sérgio Naia, nem sei se o nome é esse, já me esqueci, né? As obras de Sérgio Naia, feito com areia da praia, as muralhas de Jericó, carros puxados por cavalos podiam andar por cima delas. Eram largas, feitas com muitas pedras. Muito altas. Quando a Bíblia fala que caíram as muralhas de Jericó, está falando de algo impossível. É impossível sem que tenha havido uma composição de bombas, de muitíssimas toneladas de dinamite. Fora isso, elas simplesmente caírem, é impossível. Mas caíram, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Falar das muralhas que caíram, do mar que se abriu, é falar de coisas impossíveis aos homens. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque estamos adorando ao Deus dos impossíveis. Que não é homem. Que não tem limites. É o Deus que do nada disse, haja luz. E houve luz. Que criou todas as coisas que hoje existem. Com o poder da sua palavra. E preserva até hoje todas as coisas. Então, aquele que disse, haja luz e houve luz, o que é para ele dizer, levanta-te e anda? Para aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, apenas disse e as coisas aconteceram,
que pode ser para ele restaurar a vista de um cego? Levantar um coxo? Se ele é o Deus Todo-Poderoso. E o maior milagre de todos, que não é um homem andar, um cego voltar a ver, ou mesmo alguém morto ressuscitar. O maior milagre de todos é Deus transformar o coração do homem. E aqui está o resultado da obra de Cristo. Em toda a terra, gente como você e eu se reúne agora para celebrar o nome de Jesus. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quantos aqui lembram das palavras de Jesus a Marta e a Maria? Ali está uma chave das coisas espirituais. Lázaro, o irmão delas, tinha morrido, e Jesus chegou, havia 4 dias de morto, Lázaro. E quando Jesus se aproximou da aldeia, as irmãs correram ao encontro dele. E a primeira disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para ela: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: sim, eu sei, no último dia, quando a ressurreição dos mortos. E Jesus deu uma chave para ela. Ele disse: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Por que é uma chave? Porque é exatamente o contrário do que nós pensamos, entendemos e cremos. Para nós funciona assim, ver para crer. Que é o que Tomé fez, e o que a maioria de nós faz. Ver para crer. Jesus disse que é o contrário, é crer para ver. Que é o que aconteceu com os israelitas no Rio Jordão, quando os sacerdotes começaram a atravessar o rio. Lendo a Escritura, a gente vê que eles começaram a entrar no rio, e o rio começou a abrir do lado contrário, de lá para cá. Não foi colocando o pé na água e a água abrindo, não. Eles começaram a entrar pela fé, e o rio começou a abrir de lá para cá. Eles criam que Deus estava no negócio. Creram e viram. Essa é a chave. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurado você e eu que cremos hoje. E por que eu trago essa palavra nessa noite? Pela seguinte razão. Nós estamos entrando no estágio final das eras. Quando o apóstolo Paulo disse que os homens seriam muito ruins e os tempos seriam muito difíceis. E escreveu dizendo que ia alta a noite, porque estava chegando o dia. Nós estamos em alta madrugada, que é uma palavra simbólica, ou a noite é um símbolo da incredulidade, preparatória para a grande apostasia que preparará a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de incredulidade, de gente que não crê mais, que demoram a crer nas coisas. E conquanto muito se fale sobre a fé, mas as pessoas estão procurando tomar posse daquilo que a mão alcança, por via das dúvidas. Como dizia o pastor
Antônio Elias, pelo sim, pelo não, é melhor me agarrar aqui. E estão preparando suas casas, seus bens, para viverem o melhor possível aqui, porque já não creem mais na vida eterna. É um mar de incrédulos. Eu vou dizer um negócio para vocês que estão assistindo também pela internet. Como nunca antes, na história, os seminários estão abarrotados de candidatos ao sagrado ministério. Mas não são obreiros. Multiplicou-se no Brasil e na América Latina o número de faculdades teológicas que formam bacharéis em teologia, não necessariamente profetas do Senhor. E pasmem no que eu vou dizer a vocês. Com o que eu vou dizer a vocês. Muitos dos mestres que estão formando esses muitos bacharéis não creem mais que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Não foi bem assim, não é bem assim, temos que ver, que interpretar de uma outra forma, porque não foi bem assim. Um mar de incrédulos. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. As palavras que Deus nos deu para nossa salvação serão cumpridas nos que creem. Naqueles que continuam acreditando que a palavra de Deus e toda a palavra de Deus está de pé e vale para nós. Do jeito que ela está aqui. Palavra que foi referendada por Cristo, pelos apóstolos, pela igreja, pelos santos e pelos que hoje continuam crendo. Crendo como uma criança crê. Olhando para o autor da sua fé, a despeito de todas as circunstâncias, diagnósticos, formulações e definições das mentes dos homens. A Escritura diz que há um rio caudaloso que leva os homens para a perdição. Pois nós estamos nadando o rio acima, contra a correnteza. Crendo no que eles dizem que é loucura, nós continuamos crendo. Eu acredito. Sabem em que eu creio? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia. Desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos. Foi assunto aos céus. E está assentado à direita de Deus, intercedendo pelos santos, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo.
na santa igreja do Senhor. Creio na remissão dos pecados. Creio na ressurreição do corpo. Creio na vida eterna. Aleluia. Você crê nisso? Quando vier o Senhor buscar a sua igreja, Ele virá buscar os que creem, nos quais Ele cumprirá a sua palavra. E você que está aqui nesta noite, e você que acompanha em casa, não importa a circunstância ou o quadro que se apresente, se Deus estender a mão de poder, ninguém poderá deter. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero até o fim, até quando o Senhor vier me buscar, seja morrendo ou não, que talvez eu não morra. Claro. Seja morrendo ou não, quando Ele vier me buscar, eu quero continuar sendo aquele crente que crê. Que continua olhando para a palavra de Deus e acreditando nas suas eternas promessas. Que essa palavra que alimentou meu coração, alimente a sua alma também nesta noite. Para louvor, honra e glória de Jesus. Irmãos queridos, nesta noite e nesta hora, nós queremos apresentar à igreja os crentes que vão servir a Cristo nos vários ministérios, departamentos, missões, no ano de 2009. Aqueles que compõem comissões, diretorias, as pessoas designadas e responsáveis pelos vários ministérios que a igreja tem. E o curioso é que já tem muita gente viajando, mas simbolicamente nós vamos declinar aqui os seus nomes, chamá-los aqui à frente e dar posse para que desempenhem os seus mandatos na presença do Senhor. É bom também que a igreja tome conhecimento, tem muita gente nova, gente chegando, que vai saber quais são as áreas de atuação da igreja. Eu vou pedir ao pastor Cláudio, que tem a vista melhor do que a minha, para ir lendo e convidando essas pessoas que fazem parte desses ministérios, para que venham aqui à frente, para nós orarmos por eles. Por favor, pastor. Presidente Reverendo Itamar Santana Bezerra, pastor efetivo da nossa igreja. Vice-presidente do Conselho, o presbítero Eduardo Brito Silva, está em viagem. Secretário de Atas, presbítero Aldeir Jatobá. E secretário de Protocolo, presbítero Rui Charles Charadias dos Santos. O representante da igreja no presbitério, presbítero Lindenberg, presbítero Ney Luiz. Tesouraria da igreja, presbítero Venâncio, segundo tesoureiro. Eu vou chamando, vocês vêm aí. Diácono Auri. Quem é que não conhece o próprio nome, né? Falou já. É bom que você que está distraído aí fica atento. A administração da igreja, presbítero Venâncio.
Escola Dominical, Superintendente Gislene Soares Barreto, Vice-Superintendente Rogério Mendes, Primeiro Secretário Rubem Antônio Cardoso, Segundo Secretário Aline Suzar. Os conselheiros das sociedades internas, da SAF, Presbítero Venâncio, da UMP, Presbítero Rui Charles, da UPH, Presbítero Lindenberg, da UPA, Presbítero Sérgio Luiz, da UCP, Diácono Miguel Luiz, Departamento de Música, Reverendo Itamar, Lar de Betânia, Reverendo Nailson, e Terceira Idade, Conselheira da Terceira Idade, Tia Iraci Santana. Departamento de Música, Diretor, Reverendo Itamar Santana, Auxiliar Timóteo Araújo e a Coordenadora Nelza Suzar. Organistas e pianistas, Paulo César Gonçalves, Marineide Marinho Maciel, Glorilde Nunes, Ricardo Oliveira, Timóteo Araújo, Janaína Leite Jabur, Obadias de Oliveira Cunha, Lina Magna e Ronaldo. Regente do coral, Nelza Suzar Alves. Regentes congregacionais, Nelza, Marineide Costa, Regina Helena, André Santana. Comissão de Exame de Contas, Diácono Wilson Martins, Diácono José Renato, Diácono Paulo César Marques. Serviço de Som e Mídia da Igreja, Lendel Fernandes, Esdras Dantas e o coordenador Paulo Sérgio Gomes da Silva. Mídia, Isabela Moura Viana. Departamento Jurídico, relator Paulo César Gonçalves. Auxiliares, Marcelo Vinícius Dourado Nascimento, Valquíria Soares, Priscila Carapiá, Lina Magna, Edna Maria Palma de Souza Trindade. Agente do Jornal Brasil Presbiteriano e Periódicos, Edna Maria, Eunice Marinho de Souza. Comissão de Obras, Presbítero Daniel Alves Sacramento, Presbítero Venâncio Alves, Diácono Edibaldo Costa. Comissão de Finanças da Igreja, Presbíteros José Marden, Ney Luiz, Venâncio e Eduardo Brito. Diretoria do Departamento Infantil, Diretora Aline Leslie, Vice-diretora Caterine Mota, Coordenadora Isabela Moura, Primeira Secretária Jamile Ribeiro, Segunda Secretária Deise Borges, Instrumentistas Daniele Lessa Barreto, Ramon Barros Moreira e Alisson José Rios de Oliveira. Junta Diaconal, Presidente Edibaldo Costa, Vice-presidente José Renato Gomes, Secretário Valnei Brito, Tesoureiro Wilson Martins. Sociedade Auxiliadora Feminina, Presidente Marineide Marinho Maciel Costa, Vice-presidente Vicência Honorato, Primeira Secretária Laurici de Melo Larroca, Segunda Secretária Thelma Pinheiro de Oliveira, Tesoureira Iraci Assis Santana. Congregação 2 de Julho, dirigente Reverendo Nailson Santos de Freitas, auxiliares presbíteros Sérgio Luiz Brito Melo e presbítero Moacir Alcântara. Congregação Presbiteriana em Santo Antônio de Jesus, dirigente licenciado João Luiz Almeida Coelho. Departamento da Terceira Idade, titular Maria Célia Borges Lima, auxiliares Iraci Santana e Udérica Souza da Mota. Departamento da Melhor Idade, né? Eu estou rindo porque é minha mãe, viu, pessoal? Vocês... Tem toda uma questão familiar aqui. Diretoria do Coral. Presidente Soraya Maria de Araújo Mendes. Vice Josiana Cristina Piana Rios. Primeiro secretário Eduardo Suzá Alves. Segundo secretária Lúcia Rita Calmon. Tesoureira Elizabeth de Araújo Mendes. O PH.
Presidente, presbítero Sérgio Luiz Brito Melo. Vice, diácono Carlos Geraldo Gonçalves da Silva. Primeiro secretário, Ailton Martins de Oliveira. Segundo secretário, presbítero digenal José Santos de Oliveira. Tesoureiro, diácono José Rubens Dias da Cruz. O MP, Mocidade. Presidente, Daniele Caroline Alves de Brito. Vice, Esdras Dantas Silva. Primeiro secretário, Mariana Santana Brito. Segundo secretário, Ranulfo Pinheiro de Oliveira. Tesoureiro, Ricardo Oliveira Moreira de Jesus. União de Adolescentes. Presidente, Rubem Antônio Cardoso Neto. Vice, Rebeca Cruz Alves Sacramento. Primeiro secretário, Tiago Luiz Santana Melo. Segundo secretário, Adriano Galvão Barros. Tesoureira, Jéssica Maria Lima da Silva. E União de Crianças Presbiterianas, UCP. Presidente, Liz Carvalho Figueiredo. Vice, Osana Coelho Soares. Primeira secretária, Stephanie Fonseca. E tesoureira, Ana Clara Lima de Oliveira. Tem um nome que não foi chamado aqui, mas eu vou explicar o que é. Para a gente tem sido tão... É um privilégio tão grande para a gente ter, e é tão esporádico, que a gente já nem conta em um ou outro culto, que nem consta na relação aqui dos instrumentistas, que é a Ana Paula Santana, que está aqui. Por favor, Aninha, venha para cá. A gente só coloca os pianos, aqueles mais simples ali. Mas tem também aqui, tem o violino, que é um privilégio para a gente ter. E o flautista também, que não está aqui. Mateus, e os meninos ali da música, venham para cá. Irmãos, uma palavra muito breve, muito objetiva, para todos nós, eu me incluo nessa lista, nós somos chamados para servir. E a palavra que eu quero partilhar com vocês é de que nós não estamos servindo a nós mesmos, mas estamos servindo a Cristo. Quando a gente tem essa consciência, a gente não se encabula por uma palavra que nos veio, não foi muito bem-vinda, uma incompreensão, ou a falta do elogio, falta do reconhecimento de uma ou de outra pessoa, ou mesmo da congregação. A gente não se abala por causa disso. Porque estamos servindo a Cristo. Como também quando recebemos o elogio, os aplausos, tapinhas nas costas, que maravilha que foi, a gente também não fica emocionado ao ponto de guardar para a gente mesmo aquele elogio, porque a gente sabe que está servindo a Cristo. E que ao final de 2009, com a graça do Senhor, cada um de nós possa receber aquele diplomazinho, aquela medalhazinha de servo inútil. Fez o que devia ter sido feito, porque Deus não dá glória dele para ninguém. Que aquela consciência de que é um privilégio para a gente servir a Cristo, seja o mote do nosso coração. E com isso, o Salmo 100 se cumpra entre nós. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Eu quero orar, consagrando minha vida e a dos meus irmãos aqui a esse importante serviço. Peço à igreja que fique de pé para esse instante de oração.
Senhor bendito, nós estamos na Tua presença, na Tua casa de oração. Aqui neste altar que foi consagrado para culto ao Senhor. E nos apresentamos para o serviço. Fomos convocados, intimados, e aqui estamos. Imperfeitos, limitados, mas crentes. Sabendo que é o Senhor quem completa o incompleto que há em nós. Que santifica os nossos atos. E é o Teu Espírito quem age em nós, para que tudo que chegue ao Teu trono, chegue perfeito, pelo sangue de Jesus. Colocamos a nossa vida, a nossa instrumentalidade ao Teu dispor. Usa as nossas mãos, a nossa boca, nosso corpo, o nosso tempo, para fazer a Tua obra. Eu peço que a unção do Senhor esteja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Para que tudo o que seja feito glorifique ao Senhor e edifique ao que estão em volta. Deus, que o Senhor honre o trabalho das nossas mãos. Que ao final do ano que vai se iniciar, nós tenhamos todos muitos feixes para apresentar no Teu altar. Receba a nossa vida e o nosso culto, santifica-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E assim eu declaro empossados, eu junto com vocês, para essa obra. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.